Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Ministério Público Federal acusa a IBAMA de omissão administrativa na fiscalização do transporte ilegal de madeira nas rodovias do estado. Mais 2 municípios maranhenses são investigados por desvios de recursos da pandemia. Maranhão é o estado do Brasil com maior número de pessoas vivendo na miséria. E ainda começa amanhã campanha de multivacinação na capital. Essas e outras notícias a partir de agora no JD. A gente começa o JD de hoje noticiando mais uma vez que municípios maranhenses são alvo de operação de combate à corrupção durante a pandemia. Hoje, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Bernardo do Mearim e Santa Luzia. Um dos alvos da operação desta quinta-feira era a empresa responsável pelos certames. Mas a Polícia Federal sequer conseguiu encontrar o endereço e identificar funcionários do estabelecimento, que vendeu aos municípios de Bernardo do Mearim e Santa Luzia equipamentos para serem usados no tratamento de pessoas com a Covid-19. As empresas não adquiriram de fato esses produtos, eram ventiladores mecânicos, respiradores mecânicos, bombas de infusão, laringoscópio e monitor multiparâmetro, né? São equipamentos que foram muito utilizados nesse período de pandemia. A empresa vendeu para os municípios de Bernardo, Mearim e de Santa Luzia, mas ela não adquiriu esses materiais, esses equipamentos, né? Os valores pagos pelas prefeituras foram debitados das contas em maio do ano passado. A falta de poder econômico da instituição para as operações de venda chamou a atenção da Secretaria de Fazenda do Estado, que denunciou os indícios de fraude à Polícia Federal. Ela não apresentava capacidade econômica para fazer contratos de vultuosos com os municípios do Maranhão, não tinha funcionários registrados no CAGED, que é um registro de trabalhadores. Então demonstrava tudo que era uma empresa criada especificamente para contratar com os entes públicos, eventualmente como uma forma de desviar dinheiro ou outra conduta criminosa. Até agora, ninguém foi preso, mas dos 7 mandados de busca e apreensão cumpridos, 2 foram em endereços ligados aos secretários de saúde dos municípios que assinaram os certames. A suspeita é que só nesses 2 contratos tenham sido desviados mais de R$160 mil, valor que pode ser ainda maior, já que a empresa tem contrato com outros 13 municípios aqui do estado. Esse é mais um caso, né, de empresas que alavancaram negócios, empresas suspeitas, que alavancaram negócio nesse período da pandemia, justamente com recursos públicos e com forte suspeita de desvio dos valores. Então isso vai ser apurado ainda, isso vai ser analisado para ver se isso aconteceu em outros contratos também. O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra o IBAMA por omissão administrativa na fiscalização do transporte ilegal de madeira nas rodovias maranhenses. Nas rodovias federais no Maranhão, a atuação da Polícia Rodoviária Federal é destaque. O Estado está em destaque quando o assunto é repreender crimes ambientais, entre eles o corte de madeiras com comercialização proibida. O Maranhão se destaca, está entre os 6, 7 estados do Brasil que mais faz apreensão deste tipo de produto ilícito em rodovias e fora dela. Neste ano de 2021, foi realizado na região Tocantina a maior apreensão de madeira do Brasil em via terrestre. Mas apesar de toda a necessidade de fiscalização e apreensões, o Ministério Público Federal recebeu 2 representações informando que o IBAMA deixou de formalizar as medidas de controle ambiental, mesmo nos casos em que a Polícia Rodoviária Federal realiza apreensões de madeira nas rodovias maranhenses. O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública na Justiça Federal contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. A ação civil pública é por omissão administrativa na fiscalização do transporte de madeira nas rodovias maranhenses. O Maranhão tem várias terras indígenas que devem ser protegidas pela União através do IBAMA. Em resposta ao MPF, a Superintendência do IBAMA justificou falta de pessoal e de recursos para realizar a fiscalização das rodovias
e informou que, por este motivo, havia encerrado a parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Por conta da necessidade, é que o MPF solicitou à Justiça a determinação em caráter liminar que os serviços de fiscalização sejam estabelecidos no prazo de 15 dias. Em caso de descumprimento, foi pedida a aplicação de multa diária de 50 mil ao órgão ambiental. Que constatou que, de fato, havia uma mora da autarquia federal na fiscalização das rodovias maranhenses. O que se constata ao longo dos últimos anos é que boa parte dos produtos florestais que transitam pelas estradas no Maranhão tem sua origem nas áreas protegidas pela União no estado, sobretudo as terras indígenas e a reserva biológica do Gurupi. 2 pessoas foram presas hoje em Imperatriz por furto de energia elétrica. As investigações da Polícia Civil partiram de denúncias anônimas e levaram à prisão em flagrante de 2 pessoas por furto e estelionato de energia elétrica em Imperatriz. De acordo com a polícia, o proprietário de um laboratório no centro da cidade puxava a energia de um escritório vizinho através de uma instalação clandestina. Já no outro caso, o consumo de energia era adulterado ao acionar um controle remoto. Esses 2 casos a gente conseguiu essa semana passada, né? Prender em flagrante os autores, os proprietários dos estabelecimentos. Instauramos um inquérito e agora é só remeter para o judiciário. Ligações irregulares podem gerar uma série de problemas e sobrecarregar o sistema elétrico. Além disso, furtar esse produto considerado essencial é um crime com pena prevista em lei de até 4 anos de prisão. Em março deste ano, outras 7 pessoas também foram presas durante uma operação da Polícia Civil no combate a esse tipo de crime. O delegado regional de Imperatriz diz que as denúncias podem ser feitas por diversos canais e anonimamente. Geralmente esses serviços essas investigações que se tratam de furto de energia, geralmente ela é feita pela SEIC, né, Superintendência Estadual de Investigações Criminais, que tem um departamento específico para tais investigações, né, que é o Departamento de Serviços Delegados. Mas nada impede de que a população tenha alguma informação, nos passe a informação também, que a gente vai acionar a perícia, vamos até o local para constatar também. E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado. A Câmara Municipal de Caxias solicitou que autoridades sanitárias se posicionem a respeito da possível presença da doença de RAF, conhecida popularmente como urina preta, no território caxiense. A decisão foi anunciada pelo presidente do Legislativo, o vereador Teódulo Aragão, do PP, na última sessão, após vários parlamentares se manifestarem sobre o assunto. O presidente espera que uma comissão composta por médicos veterinários, biólogos e agentes da vigilância sanitária ofereça o mais rápido possível uma resposta à população caxiense, de sorte que a mesma volte a consumir peixes. Isso se deu porque caiu pela metade a venda dos pescados, tanto no mercado central como a venda direta dos piscicultores. Uma mulher morreu no fim da manhã após ser atropelada por um ônibus na MA 201 em Passo do Lumiar. Segundo a Polícia Militar, a motociclista se desequilibrou ao tentar desviar de um buraco na via e acabou colidindo no ônibus, tendo a cabeça esmagada e morrendo no local. Aqui em Imperatriz, a Polícia Civil, com a ajuda de bombeiros, voltaram a procurar pelo corpo de Dona Terezinha de Jesus, de 70 anos, que desapareceu no dia 19 de julho. Já são mais de 2 meses sem respostas. As buscas voltaram a ser realizadas no período da tarde, hoje, no mesmo terreno em que ela foi vista pela última vez. Até o momento, nada foi encontrado. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. E daqui a pouco, o Maranhão é o estado do Brasil com o maior número de pessoas vivendo na miséria. A Comissão de Segurança Pública e Cidadania da OAB está apurando condutas consideradas abusivas de policiais militares em ocorrências registradas em municípios maranhenses. Recentemente, mais um caso foi registrado em São Luís. O jovem Marcelo Melo Machado, de 25 anos, havia desaparecido no dia 6 de setembro após sair de casa. O rapaz, que faz tratamento psiquiátrico, chegou a ser abordado dias depois por policiais e, de acordo com a equipe, teria sido deixado próximo de onde mora. O
O fato é que Marcelo não retornou para casa e continua desaparecido. Para a Comissão de Segurança Pública e Cidadania da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão, a conduta policial nesse caso, ao que tudo indica, foi equivocada. O procedimento padrão é que, após ser abordado, fosse conduzido à delegacia para que fosse identificado aquele cidadão e entregue à autoridade policial, que faria a entrega desta pessoa portadora de deficiência à família. Vai ser apurado, tem que ser apurado, e aí a autoridade sindicante da Polícia Militar vai verificar qual foi o crime, se houve crime, qual foi, e aplicar as sanções cabíveis. O caso envolvendo o desaparecimento de Marcelo Melo trouxe à tona a discussão em torno de condutas policiais consideradas excessivas ou fora das normas estabelecidas pela corporação. Para que possam atuar em operações ou abordagens, os policiais recebem treinamento específico, inclusive para que possam manter o controle sobre situações de extremo estresse. A gente sempre busca fazer parceria com a polícia, com os batalhões, para estar oferecendo esses cursos de qualificações. Inclusive, fizemos uma recentemente falando justamente sobre o crime de abuso de autoridade. Quando em uma ação policial houver a suspeita de abuso de autoridade, por exemplo, a recomendação é formalizar uma denúncia junto aos órgãos ou instituições competentes para que essa conduta seja investigada e os autores punidos, se esse crime for confirmado. Ao ser abordado, o cidadão ele tem que colaborar com a prática, porque ali o policial está fazendo o seu papel. Mas em casos de excesso, nós temos a Corregedoria da Polícia Militar, nós temos o Ministério Público com controle externo de atividades policiais, temos também a própria polícia, que vai apurar o caso, a Corregedoria também da Secretaria de Segurança Pública e também temos a OAB. Extrema pobreza. Essa é a situação de 19,9% da população maranhense. O índice foi divulgado pela Organização das Nações Unidas e revela uma realidade que atinge quase 1.500.000 pessoas aqui no estado. Andressa Miranda está ao vivo com a gente e traz mais informações sobre o levantamento da ONU. Boa noite, Andressa. Boa noite, Geice. Boa noite a você que nos acompanha em casa. Esse levantamento foi divulgado ontem, na quarta-feira, e aí ele traz esse dado que você falou. Então, são quase 20% da população maranhense que estão aí nessa linha da extrema pobreza. É um dado bem relevante e bem preocupante também. Dentro desses dados que a ONU divulgou, o Maranhão ele fica em segundo lugar no número de pessoas que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, porque são 9 em cada 10 maranhenses que dependem exclusivamente do sistema de saúde. Esse dado cola com outro que fala o seguinte: 93,1% das pessoas não têm acesso ao plano de saúde e é exatamente por isso que elas dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. O estado também tem uma taxa muito pequena, é a menor taxa de médicos por habitantes, 8,1 médico a cada 10.000 habitantes. São números aí preocupantes. No Brasil aqui fala que os grupos em situação tanto de vulnerabilidade social e econômica, tendo aí os efeitos da pandemia, tudo isso é fomentado, junto a tudo isso eles sofrem muito mais com acesso a programas sociais, a moradia e a tudo isso que a gente vem falando há um tempão aqui no nosso jornalismo, Geice. Então são números aí dados ontem pela ONU e trazendo essa realidade do nosso estado, Geice. É com você. Obrigada pelas informações, bom trabalho para você, Andressa. E agora vamos ao resumo da semana das sessões na Assembleia Legislativa do Maranhão com o repórter Arthur Oliveira. A última sessão da semana aqui na Assembleia Legislativa foi bem tranquila. Os deputados não discutiram novos projetos de lei, eles apenas utilizaram seus tempos na tribuna para fazer seus pronunciamentos. Durante a semana, durante os outros dias de sessão, vários projetos foram aprovados. Entre eles, o que declara a toada como um patrimônio imaterial do Maranhão.
Também tivemos a instituição das micro-regiões de saneamento básico do Estado, além da expansão, da aprovação da expansão do sinal da TV Assembleia para outros municípios maranhenses através de retransmissoras para que os habitantes do interior possam assistir pela televisão as sessões aqui da Casa Legislativa. Também tivemos um projeto que garante o treinamento de primeiros socorros a pais de recém-nascidos e o projeto também que institui o Dia Estadual dos Protetores dos Animais a ser comemorado no dia 29 de agosto, daqui para frente em todos os anos. Por fim, uma discussão de um projeto que foi aprovado e deve virar lei agora é o desconto nas contas de energia em caso de interrupção do serviço. Esses descontos já aconteciam em serviços como internet, por exemplo, e a partir de agora, a partir da sanção desse projeto que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, em caso de interrupção no serviço de fornecimento de energia elétrica, o consumidor deverá ter um desconto proporcional na fatura de energia que deverá chegar no fim do mês. Volto com você no estúdio. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. E daqui a pouco começa amanhã a campanha de multivacinação na capital. Durante todo o mês de outubro, acontece aqui em São Luís a campanha de multivacinação. A ação terá início amanhã e segue até o dia 29 de outubro. A finalidade é atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes com até 15 anos de idade. Devem se vacinar crianças e jovens não imunizados ou com esquemas vacinais incompletos. Pela campanha, vão ser disponibilizadas as vacinas como BCG, hepatite, pólio, tétano e HPV. Todas as unidades de saúde da rede pública municipal estarão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. E em Caxias, o complexo ferroviário está sendo revitalizado para se transformar em um espaço cultural. Equipe técnica do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, IFAM, esteve vistoriando obras de restauração e adaptação do complexo ferroviário de Caxias. A gente faz um trabalho rotineiro de fiscalização e acompanhamento da execução da obra. É uma obra que é contratada pelo IFAM aqui no Maranhão. E aí a gente faz esse acompanhamento rotineiro de fiscalização, para ver se os serviços estão sendo executados conforme o projeto que foi aprovado pela instituição e contratado, e para também tirar dúvidas da empresa contratada para fazer a obra, se existe alguma dúvida técnica, e ver se os serviços estão sendo feitos de acordo com a boa técnica. A área de 274 metros quadrados será transformada em um espaço de atividades artísticas e educacionais. O prédio do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, por exemplo, está sendo revitalizado e passará a fazer parte do novo espaço cultural, que inclui a urbanização da área e outras edificações. A previsão para a entrega da obra seria janeiro do ano que vem, mas por conta da pandemia de Covid-19, que impôs restrições em todos os setores, inclusive na construção civil, o prazo se estendeu para junho do ano que vem. O prédio da estação, que hoje ele é ocupado pelo Instituto Histórico e Geográfico, nós estamos fazendo a restauração e modernização das instalações para que o Instituto Histórico e Geográfico volte a funcionar na estação com conforto e com instalações mais modernas, com auditório todo requalificado, e a parte do armazém, que é a edificação menor, eles vão ter várias salas multiusos para que sejam ofertados para a comunidade cursos, oficinas, vai ser um espaço para atividades educacionais. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10, vai também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Praça João Lisboa. Muito obrigada pela sua audiência, boa noite, até amanhã.